Vitória na tentação é o tema do Salmo 141. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, clamo a Ti, acode-me depressa, ouve a minha voz quando clamo a Ti, que a minha oração suba como incenso à Tua presença, e o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, nem que se ocupe de coisas más com aqueles que praticam o mal, nem que eu coma dos seus banquetes. Fira-me o justo, e isso será sinal de amor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, que não há de recusá-lo, mas continuarei a orar contra os feitos dos ímpios. Eles saberão que as palavras do Senhor são verdadeiras, quando seus juízos forem jogados precipício abaixo. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como a terra, quando é lavrada e arada. Mas os meus olhos te contemplam, Senhor. Meu Senhor, em Ti tenho buscado refúgio. Não me deixes indefeso. Guarda-me do laço que me armaram e das armadilhas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Palavra do Deus Altíssimo. Meus irmãos, sempre os irmãos me ouvirão fazer essa observação. Todas as vezes que eu leio os Salmos, o livro mais lido, conhecido, amado, recitado pelo povo de Deus. Por quê? Por conta e por causa de salmos como esse. A impressão que temos é que eu o escrevi. Com certeza, muitos dos irmãos, quando leem os salmos, dizem: parece que fui eu quem escrevi este salmo, porque traduz com tanta fidelidade o que está acontecendo comigo, que parece que eu sou o autor do mesmo. Ao mesmo tempo em que nos identificamos assim com os salmos, somos levados imediatamente a pensar: se Deus nos poupasse do sofrimento, como nós gostaríamos que Ele fizesse, Ele teria poupado Davi de passar pelo que ele passou. E nós não teríamos salmos assim. Se Deus tivesse poupado Davi de inimigos, de tentações, teríamos essa oração? Temos 12 pedidos de Davi a Deus neste salmo. 12. E se você fica a pensar sobre o que deveria orar, como orar e o que pedir a Deus em oração, principalmente quando está sofrendo, aqui está um salmo que lhe apresenta um roteiro de oração para guiar as suas preces. Davi estava claramente enfrentando perigos, o perigo externo, inimigos cruéis, querendo sua derrota, seu insucesso, o seu tropeço. Ao mesmo tempo, Davi deixa transparecer o outro perigo, a tentação
de associar-se com o ímpio. Há um ditado que diz: se não pode vencê-los, una-se a eles. Já ouviram esse ditado? Ou seja, se não dá para nadar contra a maré, e se a voz do povo é a voz de Deus, então para que e por que resistir? Se não pode vencê-los, una-se a eles. Isso significa sucumbir, significa deixar que a maioria que entra pela porta larga, que conduz à perdição e que vai terminar excluído no inferno da presença divina, significa dizer que eles vão vencer e que eu cederei e que eu não lutarei contra o mundo, os seus caminhos, os seus maus caminhos, os seus maus exemplos. E Davi, ele deixa transparecer a tentação de agir como ímpio, de unir-se ao ímpio, de compactuar com o ímpio no erro. Por isso nós somos exortados no Novo Testamento a não nos cansar de fazer o bem, porque tem hora que cansa. Você ajuda, e quanto mais você ajuda, mais ingratidão você colhe. Você faz o bem, não é? Você se posiciona, mas parece que a resistência da impiedade vai multiplicando, triplicando, quadruplicando, e você cansa. Eu tenho ficado estarrecido com pessoas que afirmam ser cristãs, defendendo ideologias anticristo, antideus, antifamília, anti-evangelho, e você para pensar, meu Deus, o que é que está acontecendo? O Brasil está vivendo uma crise moral, e mais uma vez eu digo, não vamos falar agora de pessoas, vamos falar de valores e de quem está defendendo valores que vão numa rota de colisão com a palavra de Deus. É um absurdo o que estamos contemplando nos nossos dias. Igrejas, pastores e líderes defendendo o indefensável para uma pessoa que está do lado de Jesus Cristo. Isso revela que nós estamos entrando naqueles tempos bíblicos anunciados de apostasia. E apostasia não é apenas uma debandada para o ateísmo e para a incredulidade. Não, é dar ouvidos a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens infiltrados na igreja, que disseminarão o falso ensino, a falsa doutrina, a corrupção dos valores, mas isso tudo dentro de um contexto religioso. A Bíblia, há uma profecia bíblica dos tempos de apostasia. Isso não significa igrejas vazias. Poderemos ter igrejas cheias de pessoas que estão defendendo aquilo que a palavra de Deus condena. Então aprendamos com Davi. 12 petições. Senhor, clamo a Ti. E esse Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. É o próprio Deus que nos exorta, que nos convida a clamar. Este verbo também é traduzido como chorar. Em outros textos das Escrituras, daquele que chora em voz alta e está suplicando, está pedindo socorro, ajuda. É uma palavra muito forte. Quando ele diz, Senhor, clamo a Ti, ele está realmente dirigindo-se a Deus. Eu não sei se você já viveu um momento da sua vida que você não conseguiu orar sem pronunciar palavras, mas muitas vezes, sozinho,
eu já orei em voz alta, chorando e pedindo a Deus e clamando a Deus, pois Davi fez isso. E Deus espera que nós clamemos ao Senhor. E qual foi a primeira petição de Davi? Acode-me, depressa, acode-me, socorre-me. Acudir é o verbo que descreve aquele que vai na direção do outro para socorrer. A pessoa está desmaiando, está passando mal e ela pede para ser acudida. Acode-me. E ele diz, acode-me depressa. Deus, celeridade, Deus. Venha ao meu encontro. Eu estou desmaiando, estou enfraquecendo, estou caindo. E Davi está pedindo, acode-me depressa. A sua segunda petição, Senhor, ouve a minha voz quando clamo a Ti. Muitas vezes, irmãos, parece que o silêncio de Deus, para nós, é um martírio, porque você quer ver Deus falando, e Ele está pedindo, ouve a minha voz. E se trata de um pedido, irmãos, que tem caráter de urgência. O seu terceiro pedido é que a minha oração suba como incenso à Tua presença. Só os sacerdotes poderiam queimar incenso. Incenso era muito caro, e em todas as culturas se queimava incenso no reconhecimento da divindade, quando exalava o aroma suave, não é? O aroma agradável. Então ele está pedindo, Deus, que assim como o incenso, quando é queimado, ele exala, não é? O cheiro, e ele sobe aquele aroma, que a minha oração suba como incenso à Tua presença. Ou seja, Deus, não recuse a minha oração. Não recuse o meu pedido. Acata, despacha. É como se você desejasse que chegasse ao juiz a tua petição e que ele acatasse a tua petição e despachasse, e atendesse, e intervisse. Uma intervenção em resposta à petição. Ele também pede, em quarto lugar, que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde, que era holocausto. Era um sacrifício dedicado a Deus, que era queimado e que subia. Para nós, cheiro de carne queimada não é bom, mas a Bíblia fala do aroma suave. É aquela linguagem antropomórfica das narinas de Deus que estão cheirando, né? O aroma suave, recebido e aceito por Deus. E ele está dizendo, Deus, assim como o sacrifício da tarde, ele é um holocausto que é queimado e que sobe. Aquela fumaça sobe, que o levantar das minhas mãos, que é símbolo da oração, não é? É símbolo do clamor. Quando você clama a Deus de mãos erguidas, Ele está pedindo, Deus, aceita a minha oração. Aceita a minha oração. Então ele faz o primeiro pedido específico. Guarda a minha boca. Guarda. Toma conta. Vigia a porta dos meus lábios. Meus irmãos, Jeremias, o profeta, ele começa dizendo, minha mãe, e ele começa a lamentar, maldito o dia que eu nasci, que aquele dia não seja de luz, sejam de trevas, e ele começa a derramar toda a sua tristeza e angústia, e Deus fala para ele, Jeremias, se passares a falar o que é precioso e não o que é inútil, eu te restaurarei. E Deus está dizendo para ele, para de falar o que é inútil, o que é em vão,
porque ele estava sofrendo tanto, e os irmãos sabem que quando a dor é intensa, o coração humano se rebela e fala asneiras, chega a ponto da blasfêmia, da murmuração, e diz coisas que nunca deveriam sair dos nossos lábios. Eu já pedi misericórdia a Deus por ter dito coisas que eu não deveria na hora da dor intensa. E Davi não quer murmurar, não quer blasfemar, não quer pronunciar palavras. Jesus disse que nós prestaremos contas com Deus de toda palavra frívola que sair da nossa boca. E quando nós sofremos, irmãos, o ser humano fala coisas que nunca deveria falar. E é isso que Davi está pedindo: guarda a minha boca. Tiago diz que todos tropeçamos em muitas coisas. Tão humilde ele é que ele se coloca entre aqueles que tropeçam. Mas quem não tropeça na palavra, esse é maduro. Nós sabemos o que é a língua, não o órgão, a língua, mas é um coração revoltado, irado, furioso, ingrato, rebelado contra Deus. E pode sair da nossa boca bênção e maldição. E o primeiro pedido de Davi, em meio à dor, é: guarda a minha boca, como um policial que vai tomar conta da minha boca, para que ela não se preste ao desserviço da blasfêmia, da murmuração, e de dizer coisas impróprias, impropérios, palavras torpes. Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Você já botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, o que eu falei? Mas agora eu já falei, e agora? Como dizer que aquilo não é sincero? Eu não falei de coração, agora eu já magoei, eu já feri, não é? As palavras, irmãos, elas não são apenas som e sopro, elas têm o poder de realizar, elas têm eficácia, não é? Então, essa foi a preocupação de Davi, que em meio à dor, Deus guardasse sua boca, Deus vigiasse a porta dos seus lábios. Que pedido extraordinário! Essa deveria ser, sim, a nossa petição. Se você não sabe pelo que orar, ore. Ore para que Deus guarde a sua boca e vigie a porta dos seus lábios. Mais um pedido de Davi: não permitas que meu coração se incline para o mal. Davi está se sentindo tentado a se unir aos malfeitores. O seu coração se inclinando para as coisas erradas. E é isso que ele está pedindo: Deus, guarda o meu coração, que não haja uma inclinação minha para o mundo, para o pecado, para aquilo que tu reprovas. Não permitas que meu coração se incline para o mal. Não permitas que o meu coração se ocupe de coisas más, junto com aqueles que praticam o mal. Davi estava se sentindo tentado a se associar, compactuar com aquelas pessoas que faziam mal. E quando você tem amigos e você combate o mal, você combate, chega um momento que você cansa e você acaba, ao invés de trazê-los para Deus, você acaba deixando que eles te afastem de Deus. E você é cooptado pelos ímpios, porque o seu coração se inclinou para praticar os pecados que ele pratica. Ele pede: Deus, não permitas que eu coma dos seus banquetes, que eu vá para as suas festas, que eu não me assente na roda dos escarnecedores, que eu não dê lugar
não é? Para frequentar ambientes com pessoas que não são tementes a ti. Então, a preocupação de Davi era com a sua boca, com as palavras que sairiam do seu coração através dos seus lábios, os ambientes, as pessoas com quem ele poderia se associar e assim desagradar a Deus. E sabe o que Davi pede? Davi pede a Deus: fira-me o justo, fira-me, e isso será sinal de amor. Justo é aquele que anda com Deus, o íntegro, a pessoa que anda na retidão. E Davi está pedindo: Deus, ao invés de eu ceder e compactuar com o ímpio, eu quero ser ferido pelo justo, porque isso será sinal de amor. Repreenda-me o justo, e será como óleo sobre a minha cabeça. No livro de Provérbios, meus irmãos, nós temos o seguinte, segundo a palavra de Deus. Os irmãos, prestem atenção. Diz o sábio livro de Provérbios: não repreendas o zombador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Davi está dizendo que o justo, que o sábio, o justo, que ele me fira. E ele está falando da advertência, ele está falando da repreensão, ele está falando quando alguém nos chama a atenção. E quando isso acontece, nos fere. Sabe por que nos fere? Porque nós somos soberbos, nós somos presunçosos, nós somos orgulhosos. O ser humano odeia ser chamado a atenção. Todas as vezes que você for chamar a atenção de uma pessoa, mesmo que você faça da maneira certa, na hora certa, mas o coração humano é tão arrogante, é tão soberbo, que a pessoa se sente humilhada. Mas humilhada por quê? Se você foi justamente repreendido, advertido, chamado à atenção pela pessoa certa, do modo certo, onde está a humilhação? Não há. Mas o coração humano é orgulhoso. Eu fui procurado, meus irmãos, por uma pessoa que disse, era pastor, queria ser membro da igreja, foi ao gabinete, falou do dízimo da família, que era um dízimo muito alto, tipo assim, vou impressionar, né? Pastor vai querer que eu seja membro da igreja. Depois quis fazer uma crítica a uma pessoa, membro da igreja que eu conheço, e que eu conheço o caráter, destacando os erros dos outros. E aquele pastor havia sido disciplinado, de onde viera, por pecado. Uma história de muitas oportunidades, e todas que ele teve, ele voltou a pecar e vacilar. Irmãos, eu repreendi aquele pastor no gabinete, ele se levantou, ele foi embora e nunca mais voltou aqui na igreja, porque ele achou que o dízimo gordo da esposa dele, que ele, não é, um pastor tão conhecido, que nós faríamos questão de ter aqui alguém assim. Mas as pessoas não gostam de ser repreendidas. O livro de Provérbios nos diz: não repreendas o zombador. Um outro texto de Provérbios, muito edificante, também nessa linha, Provérbios diz assim: é melhor a repreensão declarada que o amor encoberto. As feridas provocadas por um amigo são boas. Que tipo de ferida? É quando o amigo chega para você e diz: ó, você está errando. Mas, irmãos, você se decepciona tanto quando tenta corrigir alguém, repreender ou advertir alguém, que a maioria de nós aqui não quer se meter com ninguém. Ninguém repreende ninguém, porque o modo como as pessoas reagem é terrível.
Por isso as pessoas desistiram disso. Cada um que se meta na sua vida, cada um viva a sua vida, eu não vou advertir. Tem pai que chega a um ponto que não consegue mais advertir o filho. O filho não aceita, a filha não aceita. Tem esposa que tenta fazer o seu marido entender que ele está errando, que ele está destruindo o casamento, mas não adianta. Ou o contrário, não adianta. Porque o coração, irmãos, é soberbo, mas as feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos do inimigo são traiçoeiros, é o que diz a palavra de Deus, não é? Nesse precioso livro de Provérbios. Quem persiste no erro, depois de repreendido, várias vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Então, queridos, o que Davi está dizendo, fira-me o justo, com palavras, quando alguém te fala a verdade, expondo o teu erro, aquilo dói, porque nós somos arrogantes, nosso coração é presunçoso, a ferida, aquilo faz uma ferida, mas é uma ferida que vai curar. O elogio, irmãos, se as pessoas estão te dando tapinha nas costas, enchendo a tua bola, te elogiando, cuidado. E não rejeite aquele que te ajuda a entender o que você está fazendo de errado. E é isso que Provérbios, Davi está dizendo, ó Deus, fira-me o justo, e isso será sinal de amor. Será uma demonstração que me ama e quer me corrigir. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, dentro das regras de hospedagem, não é? Judaica, o hóspede era recebido, não é? Com unção, com, não é? Ósculo. Nós lemos essa passagem lá no Novo Testamento, em que aquele fariseu não recebeu Jesus com as cortesias que ele deveria ter tido para com o Senhor. Então, ele diz, mas eu continuarei a orar contra os feitos dos ímpios. Oração é guerra. Tem ímpios fazendo mal, temos que orar contra eles. Pedir a Deus que os repreenda, que Deus pese a mão, que Deus os impeça de continuar concretizando o mal que estão praticando. Oração é guerra. É orar contra o mal, contra o diabo. O que você está vendo o diabo fazer a festa na vida de uma pessoa, orar e repreender. Orar contra os feitos dos ímpios. E ele diz, e eles, os ímpios, saberão o quê? Que as palavras do Senhor são verdadeiras. E quando eles saberão? Quando seus juízes forem jogados precipício abaixo. E não tem como não lembrar de Jezabel. Não tem. Uma rainha possessa, demoníaca. Uma mulher ímpia, bárbara e cruel. Como foi o fim dela? Ela foi jogada, não é, lá de cima, e que se arrebentou lá embaixo. E o seu sangue foi derramado. Quando mandaram sepultar, não encontraram mais nada, porque de acordo com a profecia bíblica, os cães comeram, não é, o seu corpo. Se não me engano, ficou só alguns ossos, né, a cabeça e os ossos. Esse é o destino de líderes e de juízes. O salmista está dizendo que haverá rigor divino no justo juízo sobre líderes, juízes ímpios. E quando Deus os julgar com esse rigor, saberão que as palavras do Senhor são verdadeiras. Lamentavelmente, para muitos isso só se dará no juízo final.
quando então saberão que aqueles líderes não estavam fazendo justiça. Lamentavelmente, os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como a terra quando é lavrada e arada, e fazia os ossos, os corpos ali enterrados, não é? De tanto revolver a terra, os ossos acabavam por aparecer. E ele declara: mas os meus olhos te contemplam. Senhor, meus olhos estão colocados em ti, fixos em ti, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando a dor é grande, quando a tribulação é difícil de suportar, não podemos retirar nossos olhos do nosso Deus. A saída é manter os nossos olhos nele. E ele diz: em ti tenho buscado refúgio, em mais nada, em mais ninguém. E ele faz o seu penúltimo pedido: não me deixes indefeso. Protege-me, Senhor. Guarda-me do laço que me armaram. Guarda-me das armadilhas dos que praticam o mal, para nós cairmos. Caiam eles, os ímpios, nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Não dá para esquecer de Mardoqueu e de Amã, não é? Ele mandou Amã construir uma forca para Mardoqueu. E ele acabou enforcado na própria forca que ele construiu para enforcar um servo de Deus. E é o que ele está desejando aqui, que todos os laços e armadilhas e tudo que foi preparado para mim, que eles caiam nisso tudo aí. Não dá para esquecer de Golias, não é? Que Davi põe a cabeça, o pé sobre ele, pega a própria espada de Golias e decepa a sua cabeça, não é? Degolado pela sua própria espada, o grande, não é? Vencedor, o grande lutador, o gigante, degolado com a sua própria espada. Que Deus faça com que todo o mal intentado contra nós, maquinado contra nós, que Deus faça recair sobre os que praticam o mal que desejaram para os outros. Assim, Davi, irmãos, está orando. Essa foi a petição de Davi. E, como Davi, nós temos inimigos. Satanás e seus demônios estão aí, querendo nos arruinar. São laços, são armadilhas para nos destruir. Mas nós temos que orar como Davi, pedindo: Deus, que a minha oração suba, recebe a minha oração, ouve, acode-me depressa. Não deixe de acatar a minha petição e de despachar. Deus, eu clamo, eu suplico, intervenção, celeridade da parte do Senhor. Mas enquanto isso, guarda a minha boca, guarda a minha língua, para que no meio da dor eu não peque com a minha boca e com a minha língua. Lembremos de Jó, cuja esposa disse: Jó, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, infeliz. Tu perdeu todos os filhos, todos os bens, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa. E a Bíblia diz que Jó não pecou contra o Senhor com a sua boca. Não pecou contra Jó. Não seguiu o conselho da sua esposa. Ele não seguiu. Ele não amaldiçoou o Senhor, seu Deus. E Davi pediu: guarda a minha língua e a minha boca. Peça a Deus: Senhor, não deixe que eu ceda, que eu compactue com o mal e os malfeitores. Que tu me deis a vitória sobre eles. Não deixe o meu coração ficar atraído pelo que eles fazem, pelo mal que eles praticam.
me liberta, me livra. Essa deve ser a nossa oração. Sabendo, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é o Deus que restaura. Irmãos, nunca jamais um servo de Deus viverá no desespero, porque há esperança para aquele que se arrepende, para aquele que ora, porque Deus levanta, Deus restaura, Deus dá a vitória. Este salmo é uma oração, são vários pedidos que nos dão um roteiro de oração, mostrando as preocupações de um homem piedoso, pedindo para ser ferido. Por isso, eu quero lhe dizer, se seu pai, se a sua mãe chamar a sua atenção, não deixe a sua arrogância, a sua soberba, endurecer seu coração. Pais, se seus filhos chamarem a sua atenção, seja humilde. Ser ferido pelo justo, ser repreendido por alguém que é de Deus, para nos corrigir. Isso é sinal de amor. Esposa, ouça seu marido. Marido, ouça a repreensão da sua esposa. Irmãos, quantos homens, quantas esposas deixaram de ouvir as advertências do seu cônjuge. Deus falou, Deus fala, mas a dureza, a soberba, a arrogância não permite. Depois vem a destruição. E aí, para muitos, é tarde demais. Então, seja humilde. O justo, o sábio é humilde. E Davi está dizendo, eu quero ser ferido, por mais que doa, me dizerem a verdade a meu respeito, é a verdade, eu tenho que aceitar, e ser humilde, e corrigir. E foi isso que Davi pediu a Deus.